O vídeo a seguir possui um caráter puramente informativo acerca do tema celulares nas escolas, trazendo dados explicando o fato em si e não possui qualquer intenção de ser uma propaganda político-partidária ou ideológica. Caso comente algo, mantenha o respeito. Celulares são de longe um dos maiores avanços da tecnologia humana dos últimos 50 anos. Eles primeiro surgem como uma forma de comunicação mais confortável, sem a necessidade de fios, sendo que desde 1908 já se tinha a esperança deles poderem ser alcançados, apesar de em 1973 o primeiro aparelho foi lançado, né? E antes que alguém apareça nos comentários perguntando se tinha joguinho nele, mano, o celular era só pra fazer e receber ligação mesmo, tá? Depois é que as empresas começaram a modernizar os aparelhos e colocar formas de entretenimento dentro deles. Acho que muito jovem nem sabe que celular faz ligação e não é pelo WhatsApp. Quem não lembra do famoso Nokia tijolão, celular indestrutível com seu famoso jogo da cobrinha? Na década de 2000, houve um boom nas tecnologias e o celular começou a ser encarado não mais como um item de luxo, mas como algo corriqueiro. Para você ter uma ideia, se liga nessa reportagem da Folha de São Paulo do ano de 2000 sobre o número de celulares no Brasil. O Brasil tem 18,5 milhões de celulares e 32,5 milhões de telefones fixos. Para você ter uma ideia sobre esse número, a população brasileira naquele ano era de 175,9 milhões. Ou seja, você já tinha ali uma quantidade bem grande de celular na mão da população. Atualmente, segundo a Anatel, em setembro de 2024, o Brasil encerrou o mês com 262,3 milhões de celulares, sendo que a nossa população é de apenas 212,6 milhões de habitantes. Ou seja, tem mais celular do que brasileiro. Cara, é insano isso, é insano. Tá, sensei, mas onde você quer chegar com tudo isso? O vídeo não é sobre celulares nas escolas? Calma. Pra gente entender sobre esse assunto, especificamente, precisávamos desses dados para dizer uma coisa. Todo mundo tem um celular. E o principal alvo, né, o principal público das marcas que fabricam os celulares são justamente os jovens e as crianças. Como eu disse antes, originalmente o celular era usado apenas para comunicação primária, mas depois que ele evoluiu para o que temos hoje, ele passou a ser usado principalmente para o entretenimento. E é aqui que está a grande questão. Recentemente, o Estado de São Paulo aprovou uma lei que proíbe o uso do celular nas escolas do Estado, sejam públicas ou particulares. E, ao mesmo tempo, existe uma proposta a nível nacional tramitando em Brasília para fazer o mesmo em todo o país. O estudante, durante o período letivo, não poderia usar o aparelho, salvo em situações pedagógicas, ou seja, determinadas pelo professor, ou por motivos médicos, como é o caso de pessoas com diabetes que usam certos aplicativos para medir o nível glicêmico no corpo, né? Então, para esses casos, existiria a possibilidade de poder usar o celular. Mas por que proibir celulares nas escolas? Essa proibição se deve a vários estudos ao redor do mundo que indicam que o celular nas escolas acabam por atrapalhar o desempenho dos estudantes em sala de aula. Além disso, alguns estudos ainda vão mais fundo, como este aqui, ó. Pesquisadores indianos que perguntaram em uma amostra de 415 jovens indianos se o uso de celular levou a uma diminuição do encontro pessoal com amigos, ou seja, sair para passear com os amigos, conversar e tudo mais, onde se recebeu 149 respostas positivas, ou seja, 35,9% dos jovens admitiram que sim, têm dificuldades de interagir com amigos devido ao uso de celular. Claro, se pegarmos a contrapartida desse tema, temos o celular como ferramenta de ensino-aprendizagem, algo que é muito falado, mas que em certos casos enfrenta dificuldades grandes, como a própria adaptação dos professores a essa nova realidade tecnológica. Para que você tenha uma ideia, no Brasil, 76% da população sofre de analfabetismo digital, que seria a incapacidade de utilizar novas tecnologias
E, em geral, essa porcentagem se encontra centrada principalmente em pessoas mais velhas, no qual as novas tecnologias surgiram depois da maioridade, né? Mas se engana quem acredita que nosso país é o primeiro a trazer à tona essa discussão. Em 2023, a Unesco liberou o relatório de monitoramento global da educação intitulado A Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? E nele é dito que 1 em cada 4 países no mundo já implementaram leis que proíbem o uso de celulares nas escolas. E entre esses países, temos casos como o da Alemanha, a França, a Itália, o México e, pasmem, a Finlândia. Sim, famosa Finlândia com a melhor educação do mundo. Ou seja, o Brasil está seguindo uma espécie de onda global acerca da educação. Além disso, você sabia que existe uma doença que envolve o uso de celular? Ela se chama nomofobia, o vício em ficar sem celular. Esse vício acaba levando a quadros de ansiedade, depressão, falta de sono e dificuldade de relacionamento. E acredite, o Brasil é o 4º colocado no mundo em vício em smartphones, atrás apenas da Malásia, da Arábia Saudita e da China. Isso é bem triste, né? Esse tema é muito complexo e de fato eu poderia falar horas e horas sobre ele, mas acho que pelo momento está de bom tamanho as motivações que levaram às discussões dessas leis. Mas e você? Concorda que o celular deveria ser proibido dentro da sala de aula? Deixa aí nos comentários, mas lembra de manter o respeito, hein? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também considere se tornar membro, você tem acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias. Valeu demais, também ajuda. Tamo junto. E até!